Olá, esta é a segunda aula do terceiro bimestre para os alunos de matemática do segundo ano do ensino médio. O tema é análise combinatória. Na análise combinatória tem três subníveis de conteúdo, vamos dizer assim, né? Tem a parte da permutação, que eu já expliquei que é a permutação simples, a permutação com repetição, a, a combinação simples, né? E o arranjo simples também. Todos temas que não caem, despenca no Enem, né? Então a gente vai fazer alguns do caderno São Paulo Faz Escola, que tem bastante exercício tal para a gente se preparar também para a AP. E depois a gente faz alguns exercícios também do Enem para ver como é que cai. Na ETEC eu não me lembro que cai, não é um tema que não cai, pelo menos eu não vi assim, nada sobre esses temas de análise combinatória, tá? Então aí hoje nós vamos estudar a permutação simples. A palavra permutação significa troca, né? É um sinônimo de troca de alguma coisa, tá? E a simples quer dizer que é a permutação, a troca de posição, no caso aqui, que seria das combinações, a troca sem repetição, né? Por isso que é chamada de simples. Na apostila, né, como tá meio que desvincular os temas da matemática, né, talvez pela pobreza do nosso vocabulário, não sei, né, então a palavra permutação já ele nem vai usar, né, ele vai usar fila com repetição e sem repetição, mas matematicamente falando é o que a gente chama de permutação, tá? E aí a gente vai ver hoje, fazer algumas atividades, eu acho que até a 11, até a atividade 11, sobre esses temas de permutação simples, que é a troca de posição, mas sem repetição das posições lá, tá? Bom, então na apostila vai vir assim, ó, né? Tema 2, formação de filas sem e com elementos repetidos, né? Que é isso que eu estava falando. Então, sem repetição seria o que é chamado de permutação simples, tá? Se quiser marcar aí alguma parte aí da apostila, eu coloquei, né, o grifo aí para vocês marcarem para poder saber, né? É importante também saber a matemática como ela é, né? Porque alguns temas do Enem, eu não sei se a gente vai fazer essas questões, mas já caiu, né, indicando sobre, por exemplo, nesse tipo de combinação, o que era mais indicado? Arranjo, combinação simples, permutação, então pelo menos a ideia precisa saber, né? Mas geralmente são problemas, aí se pode fazer de alguns jeitos, mas tá dentro das habilidades da matemática. Então vamos lá, filas, né? As filas. Quando duas pessoas A e B colocam-se em fila, há apenas duas possibilidades. O primeiro vem o A, o segundo o B, que é uma combinação, né? E depois vem o B e o A, né? Então a troca da posição das pessoas, que é essa ideia de fila, certo? Então são duas combinações. Se uma pessoa C, aí estou falando de três pessoas, tá? Junta-se a essas duas, a fila poderá agora ser formada por 6 maneiras, tá? E aí ele colocou as combinações possíveis, ABC, ACB e assim vai, são 6 combinações possíveis. Se uma quarta pessoa junta-se a essas, ou seja, no caso, se for se representar por letras A, B, C e D, né, são 4 vezes mais do que o número anterior. Isto é, serão 4 vezes 6 igual a 24 filas diferentes. Então vamos organizar as ideias aqui, né? Porque eu creio que o cara que elaborou já consegue, pelo menos na cabeça dele, né? Só com essa parte fazer entender o que você tem que fazer. Então eu fiz aqui um passo a passo, né? Então tá lá as 24 filas. Ó. Então, com duas pessoas eu tenho duas combinações, que é A e B, B e A são duas possibilidades. Com três pessoas, então eu vou ter 3, que é 3 vezes mais o número de combinações de duas pessoas. Então por isso que deu 6, né? Então é 3 vezes 2, que é igual a 6 combinações. Para as 4 pessoas que ele falou, né? Então seria 4 vezes
o número de combinações de pessoas com 3, que agora eu estou fazendo com 4, né? Então 4 vezes o 6, que é o número de combinações para 3 pessoas, que está lá todas as combinações possíveis, seria igual a 24 possibilidades possíveis, né? Então foi mais ou menos a ideia que ele deu aí para esse tema inicial, que tem, já adiantando, tem duas maneiras, né, de organizar, ou por fila ou grupos, né, que aí são duas maneiras diferentes de combinar, tá? Bom, então aqui com essa ideia ele pede, isso aí que é chamado de permutação simples, né, que ali foi feita a troca da ordem no caso das pessoas, né, simbolizado por A, B e C, e permutar significa isso, né, significa trocar, né. Futuramente, se Deus quiser, vocês podem estar dentro do serviço público, né, também é chamado de permuta, né, é quando você, por exemplo, você passou num concurso dentro de uma região e quer mudar para outra região, né? Então esse processo também é chamado de permuta, né? Então você troca de cargo com uma pessoa que tenha algum benefício para você ou para ela, né? Bom, aí aqui na atividade 7 ele pede, seguindo a mesma ideia, ele pede para fazer de quantas filas diferentes poderão ser formadas com 5 pessoas. Então, mantendo aquela ideia lá, não é? Então, o que você vai fazer? Você vai ver quantas combinações possíveis para 4 pessoas, tá lá, né, no começo que foi feito, e aí esse resultado você vai multiplicar por 5, porque seriam 5 vezes mais, né, o número de combinações, aí você faz lá, tá? Agora vai entrar um pouquinho dentro da parte do que trata os temas, né? Alguns vestibulares de universidade costumam tratar esse tema que a gente chama de anagramas, alguns jogos também, né, de raciocínio, até alguns jogos de RPG e tal, tem essa ideia de anagramas também, né? Então, ó, quantos anagramas são possíveis formar com essas palavras? A Bia, Nico, Lúcia e Camilo, tá? O que seria um anagrama, né? Eu vou explicar para vocês aqui o que vem a ser o anagrama. Então, a palavra Bia, a gente pode formar outras palavras que tenham sentido ou não, né? Na língua nossa, né, a língua materna nossa, que é o português. Então a gente só vai trocar a posição, que é um pouco da permutação, né, um pouco do que a gente está falando. Então a gente trocando a posição vai formar outras coisas que tenha sentido ou não. Por exemplo, aqui eu coloquei alguns possíveis, né? Ó, bai com a palavra bi, eu só troquei a ordem das letras, né? E ab também, né? Nenhuma dessas, a não ser bia, né? Eu não sei se tem sentido. AB não tem, não sei, não tem sentido nenhum. Mas a ideia é essa. Do anagrama você pega uma palavra com 4, 5, 6, 10 letras e troca a posição dela, você forma outras palavras que sejam conhecidas ou não. Então, analisando a palavra Bia, ela é composta por 3 letras, né? Então, como que a gente faz aqui para calcular o número de combinações possíveis com essas letras, que é chamada de anagrama, essa troca de posição aí, a permutação dessas letras. Para o primeiro dígito, como não repete a palavra, por exemplo, se eu usei o B na primeira posição, não posso usar novamente, né? Que aí vai diminuir o número de possibilidades para o segundo e para a terceira posição, pensando na fila, né? Então, o que acontece aqui? Ó? Eu tenho 3 possibilidades para o primeiro dígito, 3 letras, né? Se eu usei, por exemplo, o I, não posso usar o I de novo, então sobra 2 possibilidades, né? E para a última posição, né, sobra uma possibilidade de letra, né? Combinando tudo, 3 vezes 2 vezes 1, igual a gente fez no outro, usando o princípio de contagem, né, o multiplicativo, que é o mais usado, a gente vai chegar, né, 3 vezes 2, 6, 6 vezes 1, 6, ou seja, dá 6 combinações possíveis. Independente da palavra que você pegar, se tiver 3 letras, se for qualquer palavra, né, que isso aqui é matemática, né, um padrão matemático que a gente desenvolve aqui, então, independente da palavra que você pegar, tendo essa palavra 3 letras, são 6 combinações possíveis, tá? Aí, o que nós vamos fazer? Nós vamos já introduzir um tema que é chamado de fatorial, que eu vou colocar aqui para vocês, né? O fatorial ele é representado por esse símbolo de exclamação aí, né?
Então é 3 fatorial, por que 3? São 3 letras, né? E como é que eu resolvo o fatorial? Do jeito que está na parte de cima. Eu pego a posição que está, se é 3, né? Então 3 fatorial eu pego 3, multiplico pelo próximo, né? Diminuindo sempre 1. Então ficaria 3 vezes 2 vezes 1, que é igual a 6, que é o que a gente fez lá, né? O símbolo é representado por esse daqui. E na calculadora, né, se você pegar no celular, tem esse símbolo de exclamação. Algumas vai ter N fatorial, depende do modelo do celular, né, e da calculadora, e outras podem ser que tenha só o símbolo fatorial. Alguns celulares ou calculadoras têm X fatorial. Eu vou abrir aqui só do computador, só para mostrar para vocês rapidamente, né? Tem que ir na calculadora científica, né, que ela tem mais opções, né? Se for no caso do computador, tem o padrão e tem a científica, mas no celular geralmente é só deslizar a tela, né? Você coloca ou rotacionar o celular, ele já aparece. Aqui tá, vou fazer o 3 fatorial aqui só pra gente ver. 3, aí tem aqui, ó, em cima da tecla 9 tem aqui, ó, n fatorial, né? Que é igual a 3 aqui, é igual a 6, né? 3 fatorial é igual a 6, tá? Eu tô colocando isso porque algumas questões do Enem veio com esse tema, né, de analisar o fatorial de números, né? Logicamente aplicada às combinações, né? Então, por exemplo, se fosse só para trocar em miúdos, se fosse 4 fatorial, como é que a gente calcularia? Faria 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Se fosse 10 fatorial, faria 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 até chegar no 1, certo? Então é assim que se calcula o fatorial, representado pelo sinal de exclamação, tá? Eu já vou usar essa ideia aqui já para facilitar para vocês. Quem quiser fazer na calculadora pode usar, quem não quiser é só fazer o cálculo, né? Pode pegar, por exemplo, tem fatoriais maior que 3 aí, você pode pegar o resultado que deu, pensando naquela ideia de fila que a gente acabou de fazer, né? Então você pega o resultado que deu no anterior e multiplica por 4. Por exemplo, ó, de Bia é 3 fatorial. O Nico, como são 4 letras, então são 4 fatorial. Você precisa fazer 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1? Não, você faz 4 vezes o 6, né? Porque 3 vezes 2 vezes 1 já dá 6 lá, né? Então você pode pegar o resultado do anterior, né? Lúcia, a palavra Lúcia, repara uma coisa também que não repete nenhuma letra, né? A palavra Lúcia e os exemplos que deu aí, né? Então agora são 5 letras, então a gente tem que fazer 5 fatorial. Como calcula 5 fatorial? 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, né? Que seria pegando os métodos aí que a gente colocou, né? Dos traços, certo? E aí a gente poderia calcular essas combinações, tá? E, por último aí, a palavra Camilo, né? A palavra Camilo é composta por 6 letras, então aqui a gente vai fazer 6 fatorial, que é 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Certo? Então tá aí a ideia aí de fatorial, que é bem simples, creio que vocês não vão ter dificuldade de fazer. Bom, atividade 9. Nós vamos fazer até a 12. Atividade 9. A palavra cabo, então a palavra cabo, ela é composta por 4 letras. Se trocarmos a ordem entre as letras dessas palavras, formando agrupamentos de letras que podem ou não formar palavras conhecidas. Estaremos formando o anagrama. Então ele está explicando para vocês justamente o que eu falei anteriormente, tá? Então ali tem alguns exemplos do que vem a ser o anagrama formado pela palavra cabo. Então tem coba, baco, ou CBA, que eu acho que não tem sentido, aboque, né? E Jacob, sei lá, né? Pode ser símbolo de alguma coisa, mas não estou vendo nenhum sentido em algumas aí, né? Então, essa é a ideia da palavra cabo, né? E aí a gente tem que analisar as combinações que ele deu aí, fazendo o anagrama. Começando com a letra A. Então, só pode começar com a letra A. Quantos anagramas podem ser formados? Então, seria mais ou menos assim, né? Então, eu coloco A aqui, né? Então, eu não posso usar o A novamente, sobra 3 possibilidades, ou seja, 3 fatorial. Se quiser usar o método 3, 2 e 1, pode fazer também, não tem problema nenhum, não, tá? Quantos anagramas terminados com O existem, né? Então, são 4 letras, coloco o O aqui, não posso usar o O novamente, quantas letras sobram para fazer combinação? E no último,
ele quer saber no total quantos anagramas existem com a palavra cabo, né? Então são 4 letras, né? Aí não tem restrição nenhuma, eu posso usar qualquer par de combinação. Então, como é que fica a ideia, as combinações com 4 letras, tá? Continuando aqui, então, né? Agora um exercício de combinação numérica, né? E aí vai aumentando o nível dos exercícios aí, né? Em uma caixa foram colocadas 9 bolinhas numeradas de 1 a 9. São 9 possibilidades, então, né? Para retirar uma bolinha, temos 9 maneiras diferentes. Então, uma bolinha, quero tirar 1, 2, 3 e assim vai, tá? Então, eu tenho 9 maneiras diferentes. Pegar uma bolinha, ou 2 ou 3, eu achei meio estranho aí essa parte aí que estava colocando, mas vou ler. E assim por diante, tá? Então, ele está falando, pelo que eu entendi, que você pode pegar 1, 2 ou 3, né? Mas não está muito claro no texto, pelo menos eu achei. Para retirar 2 bolinhas da caixinha, temos já um número bem maior. Então, vai fazer agrupamentos, né? Posso tirar a bolinha 1 e 2, posso tirar a bolinha 1 e 7, alguma coisa assim que ele está falando, né? Então, o que ele está falando aí? Temos 8 vezes mais, isto é, 72 maneiras diferentes de tirar 2 bolinhas. Isso porque há 8 possibilidades de pegar a segunda bolinha e depois da primeira apanhada. Então, só para entender, então são 9 bolinhas. Para a primeira eu tenho 9 possibilidades de tirar. Tirei a bolinha número 8, por exemplo, tá? Então eu não tenho mais a número 8 dentro dessa urna. Então, se eram 9 no total, sobram 8, né? Então fica 9 vezes 8, que é igual a 72 maneiras, certo? É isso que ele está falando aí, tá? Agora vamos ver aqui, ó. Há quantas maneiras diferentes existentes para pegar 3 bolinhas dessa caixa? Então, aí a gente já supõe, pelo que ele falou no começo do texto, do enunciado, que não pode haver repetição no número dessas bolinhas. Ou seja, tirada uma vez a número 2, ela não pode ser tirada novamente, tá? Então, partindo dessa ideia, eu vou colocar aqui os 3 traços e a gente vai fazer a análise pensando nessa ideia que não pode repetir a mesma bolinha 2 vezes na urna, né? Então, a primeira possibilidade, como é a primeira bolinha, são 9 possibilidades possíveis para tirar. Tirei uma bolinha, por exemplo, a número 5, ela não pode ser retirada novamente, então para a segunda sobra 2, que é o que ele falou lá no começo. Tirei 5, 3, né? Não posso tirar novamente, então para a segunda vai sempre diminuindo, né? Aí fica igual a 7, tá? Então aí fica 9 vezes 8 vezes 7. Isso aí é fatorial? Não é fatorial. Por que não é fatorial? Fatorial, ele pega de um número maior, esse número é n maior ou igual a 0, né? Pode ser usado 0 também, é mais raro no caso do 0, mas pode ser usado 0 também, tá? A gente vai pegando do número e vai fazendo até chegar no 1, né? Então, no caso aí, se fosse 9 fatorial, teria que fazer 9 vezes 8, vezes 7, vezes 6, tal, até chegar no 1, tá? Então, não é fatorial. Isso aí é a princípio de contagem, no caso, o multiplicativo, né? Que a gente vai combinar uma bolinha e outra, tá? Agora, a mesma coisa com 4 bolinhas, tá? Então, são 4 traços. Para a primeira bolinha eu tenho 9 possibilidades, depois 8, depois 7, né? E agora para o último vai ser 6, né? 6 possibilidades. Então aí multiplica tudo e acha, né? Como que eu faria aí, né? O 9 vezes 8 dá 72, tem que fazer 72 vezes 7, que já está lá em cima lá. Fez a A, marca lá a resposta. Para fazer a B, você tem que fazer 9 vezes 8 vezes 7. Então o que você faz? Você pega a resposta da A e multiplica por 6 para achar B. Por que estou fazendo isso? Na A a gente já não fez 9 vezes 8 vezes 7, né? Então não precisa fazer novamente a mesma coisa, tá? Então aí você pega o resultado que deu na A e multiplica por 6, que é a mesma coisa que fazer 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6, tá? Bom, aí na 11 ele mudou só um detalhezinho, só para ver o quanto que é importante a interpretação dos problemas de forma correta, né? E geralmente quando tem esses problemas, né? Eles pegam essas interpretações equivocadas do enunciado, do texto, da situação problema e colocam como alternativas.
Então aqui, ó, na atividade 11, a gente tem aqui o mesmo caso do problema anterior. A bolinha que for pega, ela pode ser jogada novamente na caixa antes que a próxima bolinha seja sorteada. Em outras palavras, a bolinha é reposta na caixa do sorteio. Nesta condição, de quantas maneiras diferentes podemos retirar dessa caixa duas bolinhas? Então, pensando duas bolinhas, então eu tenho 9 possibilidades para a primeira. Não muda nada, porque eu tenho de 1 a 9. Só o que vai mudar? Para a segunda vai mudar. Antes eu tinha 8, porque ele já induziu que não poderia ser colocada novamente uma bolinha igual, né? Então tirei 9, não posso tirar 9 de novo. Agora muda, eu tiro a bolinha e posso colocar de novo. Então se eu tinha 9 na primeira possibilidade, na segunda também eu vou ter 9. Aí multiplica aí, né? 9, pode colocar 9 elevado ao quadrado também, né? Para lembrar as propriedades de potência. 3 bolinhas são 3 possibilidades, então tenho 9 para a primeira, 9 para a segunda e 9 para a terceira, porque a gente pode voltar a bolinha nesse caso aí, né? A cada situação, tá? 4 bolinhas agora, né? Então, vão ser 4 traços, todos eles compostos por 9. Então, vai ficar 9, 9, 9, né? Então, multiplica tudo. No caso aí, né, da correção aí da apostila, ele deu o número inteiro, tá? Então, aí você vai resolver essas potências, né? E colocar. Mas poderia ser, já pensando em outras possibilidades aí possíveis, poderia ser apresentada a resposta em uma forma de potência. Então, 9 vezes 9 vezes 9, posso colocar 9 elevado à terceira potência, porque aplicando a propriedade de potência de mesma base, né? Então, eu tenho 1, soma tudo, dá o 9 elevado a 3. Assim como na C, né? Eu poderia colocar 9 elevado a 4 também, tá? Em algumas questões do Enem, né, a gente vai tratar esse tema apresentando as alternativas em forma de potência, tá? Mas aí faz o cálculo do número, lembrando que você não precisa fazer todas as potências, né? Você pode pegar a resposta do anterior e só multiplicar por 9. Aí já vista aqui, na alternativa A você faz 9 vezes 9, na alternativa B você vai fazer 9 vezes 9 vezes 9. Então pega o resultado que dá na B, multiplica por 9. E na C, 9 vezes 9 vezes 9, 4 vezes, né? Pega o resultado que deu na B e multiplica por 9 para não ter que fazer tudo de novo, tá? Bom, e a última, né? A última atividade de hoje, que tem a ver com esse tema de permutação simples, né? Você terá que responder uma situação que é bem tranquila aí, né? 7 pessoas formam fila, ao acaso, né? Chamada fila indiana, que é uma atrás do outro, né? Em quantas ordenações diferentes poderá ser formada essa fila. Então, você pode fazer usando 7 fatorial, lembrando que nas alternativas anteriores, nos exercícios anteriores, já fez 6 fatorial, então pega o resultado de 6 fatorial e multiplica por 7, ou usar aquele princípio do começo da aula, né? Eu quero uma fila com 7 pessoas, então 6 pessoas, quantas combinações dá? O resultado você multiplica por 7, né? As duas maneiras vai dar a mesma coisa, tá? Vê aí, coloca as respostas, não deixa acumular os exercícios, né? Aí paramos hoje só na atividade 12, tá? Aí qualquer dúvida coloca lá no WhatsApp e aí a gente vai tentando tirar a dúvida, né? Aí na terça-feira nós temos mais uma aulinha de matemática continuando os temas do Caderno de São Paulo Faz Escola. Bom, então é isso. Até!